Começa agora o Acontece no Rio. A Prefeitura do Rio usa tecnologia para evitar novas tragédias provocadas pelas chuvas de verão. E por falar em verão, tem muita gente faturando com os serviços oferecidos nas praias cariocas. Vai mate, vai limão, vai bem gelado. Gelado é só aqui, hein? Os olhares de uma fotojornalista sobre a cidade. Visitamos a exposição Sonata no Centro Cultural da Justiça Federal. Nessa fotografia, o descanso abençoado do sambista. Carnaval de rua. Este é o tema da nossa entrevista de estúdio. Voltamos já já. Olá! Olá! A Prefeitura do Rio lança a mão de moderníssima tecnologia para tentar evitar novas tragédias com as chuvas de verão. É o sistema Alerta Rio. O Rio de Janeiro sempre foi marcado por várias enchentes provocadas pelas tradicionais tempestades de verão, provocando grandes problemas à população. O governo tem adotado medidas preventivas como o Sistema Alerta Rio, que mantém 33 estações pluviométricas espalhadas pela cidade para monitorar as chuvas intensas e os deslizamentos em encostas da cidade. Um ângulo diferente e muito útil da cidade maravilhosa. É isso que temos aqui no Centro de Operações Rio, uma central de serviços para a população carioca. Sávio Franco ressalta a importância da utilização do centro como elemento preventivo para a população. Olha, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, ele é único no Brasil. Ele é fundamental para a questão da prevenção e de minimizar qualquer impacto com relação às chuvas ou de verão ou qualquer outra época do ano para a população carioca. Ao todo, são 400 profissionais trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As imagens são geradas por mais de 560 câmeras espalhadas pela cidade. O centro conta com tecnologia de ponta e é o primeiro do planeta que se enquadra na linha mundial de cidades inteligentes da IBM, a integrar todas as etapas de um gerenciamento de crise. Em 2010, a Prefeitura adquiriu um radar meteorológico, o único do país, que auxilia no monitoramento das chuvas. A rotina aqui é monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos aqui a equipe do Alerta Rio, com a cidade do Rio detém um radar próprio, um radar meteorológico próprio. É uma cidade que tem 111 pluviômetros espalhados. O pluviômetro você consegue, em tempo real, medir a quantidade de chuva que cai naquele determinado lugar. Então, é um monitoramento constante e, a partir desse monitoramento, com a chegada de uma chuva mais ou menos forte, a gente desloca as equipes para pontos que historicamente são conhecidos pela Rio Águas ou que, observados aqui mesmo por um agente da prefeitura ou pelas câmeras, a gente desloca as equipes para que ajam rapidamente e minimizem o impacto da chuva para a população. Uma das áreas que mais inundam no Rio é essa aqui na Praça da Bandeira. Mas a Prefeitura garante que até 2014 isso não acontecerá mais. O investimento previsto é de 292 milhões de reais. De acordo com a Prefeitura, serão construídos 4 reservatórios subterrâneos de água pluvial. Os piscinões, como também são chamados, da Praça da Bandeira, terão 12 metros de profundidade e capacidade para 18 mil metros cúbicos. Esses reservatórios vão receber o excedente das chuvas para impedir o transbordamento dos rios. E quem quiser acessar as informações do Sistema Alerta Rio, é só digitar. Anote aí, www.0.rio.rj.gov.br/alerta. O Rio festeja o mês do seu padroeiro, São Sebastião. O grande painel visível na fachada da Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, representa a fundação da cidade por Estácio de Sá, obra que não deixa os cariocas esquecerem que o Rio nasceu sob as bênçãos de São Sebastião, seu padroeiro eterno. Nós não tínhamos assim tantos devotos como se poderia imaginar no início, nos primeiros dias da cidade. Acontece que Estácio de Sá, quando ele funda a cidade, ela é fundada no contexto de uma guerra. O Rio de Janeiro surgiu no meio de uma guerra e quase acabou ali. A Baía de Guanabara estava tomada pelos franceses que tinham se aliado aos índios tamoios locais. E o Estácio queria marcar a presença lusitana na paisagem. Como o rei de Portugal, à época, era Dom Sebastião, nascido no 20 de janeiro de 1554, tinha, portanto, 11 anos,
ele colocou a cidade sob o patronato de São Sebastião, o santo onosmástico, o santo que tinha o mesmo nome que o rei de Portugal, São Sebastião do Rio de Janeiro. Na igreja, 2 peças que remontam às origens da cidade: a lápide tumular de Estácio de Sá e o marco da fundação do Rio. A igreja não era aqui até a década de 20. Ela abençoava os moradores do Morro do Castelo, que foi desmontado nas intervenções radicais do prefeito Pereira Passos. Desde 1928, que a igreja de São Sebastião dos Frades Capuchinhos está aqui, na rua Adoc Lobo. E com a aproximação do dia 20 de janeiro, dia do padroeiro, o afluxo de fiéis é maior, época de grande renovação de fé. São Sebastião, para mim, ele é o patrono da nossa cidade, ele é o patrono da minha família, ele é meu amigo, é meu irmão, é tudo para mim. Né? É tudo que tenho, é graças a Deus, a ele e a mãe Aparecida que aqui está no altar, e todos, né? E especialmente a ele, que esse mês é maravilhoso e hoje eu estou vindo aqui. Eu sou do Paraná, mas vim morar na cidade de São Sebastião, que me acolheu de braços abertos. Hoje moro em Santa Teresa e eu aqui estou hoje vindo trazer, entendeu, o meu auxílio para continuar a igreja nas suas obras que ela precisa. E a Igreja de São Sebastião está aqui preparada para receber os peregrinos que virão. E este ano com uma motivação também especial, pois nós estamos preparando já o 2º ano do tríduo dos 450 anos do Rio de Janeiro. São Sebastião foi dedicado como padroeiro da cidade do Rio de Janeiro em 1565, na fundação da cidade. E aqui nessa igreja nós guardamos a primeira imagem que veio com o Estácio de Sá em 1565. Aqui está também o marco zero da cidade do Rio de Janeiro, os restos mortais de Estácio de Sá. Então esse templo aqui, ele tem toda assim uma referência simbólica para a cidade do Rio de Janeiro, e o que nós queremos resgatar na cidade do Rio de Janeiro é o conhecimento da sua história antiga. Por isso queremos que a história de São Sebastião e o templo de São Sebastião seja esta chamada de consciência de retorno à cidade do Rio de Janeiro, a redescoberta da sua história antiga. A grande e tradicional procissão de São Sebastião parte no dia 20 dos Capuchinhos, atravessa o centro da cidade, passando pela Catedral Metropolitana de São Sebastião e termina na Praça do Russell, na Glória, onde se encontra a estátua do Santo Padroeiro. Um homem cristão, nascido na Gália Antiga, hoje atual França, deve ter sido mais ou menos em 256, deve ter pertencido a uma família nobre de linhagem romana, porque ele assume o posto de capitão da guardiania especial do imperador Diocleciano, dos pretorianos. Encontrou-se um dia com Jesus Cristo e o seu evangelho. Isso modificou a vida dele, transformou o coração dele, a tal ponto de que em determinado momento entra em conflito a obediência ao imperador e a obediência ao evangelho. E ele não duvida, É o encontro com o evangelho. O evangelho deve se sobrepor aos ditames do imperador Diocleciano. Com isso, ele foi, então, acusado como traidor, da sua corporação, foi flechado, mas não morreu nessa flecha. Ele foi recolhido semi-morto, foi cuidado pelos cristãos, depois ele retorna para fazer as acusações que ele precisava fazer diante do imperador. E ali, então, ele foi morto por espancamento, numa segunda oportunidade que o imperador teve. E São Sebastião, então, é para nós esse exemplo de fidelidade, de homem fiel às suas convicções mais profundas. E eu acho que se São Sebastião tem um ensinamento para o homem e a mulher de hoje, eu acho que é justamente essa acusação que falta em nós convicções profundas de justiça, convicções profundas de senso público, convicções profundas de doação de vida. Então esse é o grande ensinamento de São Sebastião para nós, homens e mulheres de hoje. Estamos em vésperas da festa mais esperada do ano pelos cariocas, o Carnaval. E os blocos de rua, como tem sido a tendência dos últimos anos, vêm com força total e as ligas dos blocos populares são uma tentativa de organizar e abrilhantar ainda mais a folia. Este é o tema da nossa entrevista de estúdio. Um dos principais desafios do Carnaval do Rio é a organização dos blocos de rua.
Por isso, é cada vez maior o número de ligas, como a Folia Carioca, presidida pelo jornalista Ricardo Rabelo, que está aqui com a gente. Ricardo, quais são os principais problemas para se organizar hoje o carnaval de rua na cidade do Rio de Janeiro? Bom, sem dúvida, o principal problema hoje é a questão das autorizações. Você, no âmbito da prefeitura, está até resolvido esse problema, porque você vai num lugar só, que é a Rio Tour, e lá eles encaminham no âmbito do município todas as autorizações necessárias. No âmbito do Estado é que está o problema, que existe o problema principal. Porque você precisa de ir no Corpo de Bombeiros, você precisa ir na Polícia Militar, você precisa ir na delegacia, e cada órgão trabalha descoordenadamente. Então, quando você vai num bombeiro, o bombeiro não trabalha articulado com a Polícia Militar. A Polícia Militar não trabalha articulada com a Polícia Civil. Só que todos exigem um documento de um e do outro. Então você não consegue dar encaminhamento às solicitações, aos nada a opor, porque você não tem nenhum documento de um, falta do outro, não tem de um, falta do outro, etc. Então, o que a gente hoje defende é que seja como na prefeitura, que no âmbito do Estado haja um lugar onde você dê entrada no pedido de autorização e que ali seja resolvido tudo no âmbito do Estado, para que você, depois, daí a 15 dias, retorne àquele setor lá e pegue a sua autorização no âmbito do Estado. Hoje nós estamos submetidos a uma resolução conhecida como Resolução 013, que trata os blocos como eventos. Então, se você faz um evento como um show dos Rolling Stones na praia, você tem que cumprir as mesmas exigências, os blocos têm que cumprir as mesmas exigências. Então, não tem o menor cabimento essa situação. Em relação a 2013, nós teremos quantos blocos de rua na cidade do Rio de Janeiro? Oficialmente, foram autorizados quase 500 blocos. Só que, na verdade, nós sabemos que existem blocos que não pedem autorização, porque são blocos pequenos e que não querem ter a dificuldade toda com a burocracia e tal. Então, tranquilamente, nós devemos ter aqui no Rio uns 600 blocos nesse carnaval. Nós, no Rio de Janeiro, conseguimos superar em apenas 5 anos o Carnaval de Salvador, que levou 30 anos para chegar onde chegou. Hoje, o Carnaval Carioca, o Carnaval de Rua Carioca, é 2 vezes o Carnaval de Salvador. Por aí você vê o fôlego que ele tomou, né? Fora as divisas que isso traz para a cidade, né? No ano passado foram arrecadados mais de R$1 bilhão com os blocos de rua. A lotação dos hotéis é quase que completa, é quase que um réveillon o carnaval de rua do Rio de Janeiro. E nós não tínhamos carnaval de rua no Rio. Portanto, até questiono quem critica o carnaval nosso, que atrapalha, etc. Eu acho que tem que louvar o carnaval, porque o carnaval, não existe carnaval de rua, não existia no Rio de Janeiro. Então, tem que louvar porque ele é um grande fator de geração de renda e de projeção da imagem da cidade no Brasil e no mundo. Agora, você diria que essa questão legislativa, os foliões e até aqueles que não gostam do carnaval, enfim, ela acaba atrapalhando um pouco a organização, quer dizer, do carnaval, quer dizer, se resolvesse esse problema legislativo, as pessoas que não gostam, talvez, porque muita gente não gosta porque atrapalha, porque está na rua, quer passar pela rua, enfim, você acredita que esse é o grande problema mesmo que tem que ser resolvido? O carnaval de rua é igual uma feira livre, né? Todo mundo gosta, mas ninguém quer uma na porta de casa. Então, os blocos, na verdade, não querem criar dificuldade para os moradores. Então, se está atrapalhando, os blocos estão dispostos a conversar. O que não pode é, de cima, haver uma determinação mudando, sem discussão, o local, o horário. Isso tudo, os blocos até aceitam conversar, mas não pode ser uma imposição, porque aí você atropela, né, as questões, as regras básicas de uma democracia, né? Bom, queria que você falasse um pouco sobre a programação do Folia Carioca e quem precisar ter mais informação, até para poder ter um bloco, como é que pode fazer? Bom, a Folia Carioca foi fundada em 2009, ela congrega 15 blocos, são, na verdade, 13 blocos e 2 bandas. O nosso propósito é contribuir para a formulação de um projeto de carnaval para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente está conseguindo.
Já tivemos 3 reuniões na Secretaria de Segurança Pública para tratar dessa questão da legislação. E eu diria que para quem quer formar um bloco, primeiramente faça conta de quanto isso vai custar, porque tem custo. Não adianta, acaba que se você não partir desse princípio básico, você já vai sair endividado com o seu primeiro carnaval. Existe um custo para isso. As camisetas cada ano estão mais caras, tem o carro de som e outros custos adicionais. Portanto, eu acho importante o carnaval estar sempre em evolução, sempre com novas propostas. Mas acho importante você botar tudo clarinho ali no papel para você depois já não começar seu carnaval devendo ao banco. Tem um site, algum telefone? O nosso blog, blocosfoliacarioca.blogspot.com. Muito obrigada, Ricardo. Ingrid e Gavi. No próximo bloco, a economia popular da praia está aquecida neste verão. E o Rio nas lentes da fotojornalista Márcia Folleto. O Acontece no Rio volta logo depois do intervalo. O Acontece no Rio está de volta para falar de economia popular. O verão é a estação mais esperada pelos comerciantes populares. Por quê? Veja na reportagem. Verão no Rio. Assim que o sol aparece, a orla da cidade se movimenta. A economia da praia também movimenta outras áreas da cidade. Aqui, no centro da cidade, são produzidas as mercadorias que serão comercializadas ao longo do dia nas praias do Rio. O Biscoito Globo, que existe há 60 anos, é uma das principais mercadorias vendidas nas praias. E o biscoito, que aqui custa R$1, na praia pode custar até 3 vezes mais. Na praia a gente vende 4, 3 por 10, tem que fazer promoção, é para vender o biscoito, entendeu? Em dias de sol, são produzidos uma média de 10 mil sacos de biscoitos, mas a fábrica limitou a venda de apenas um saco com 50 pacotes para cada vendedor nos dias mais concorridos. A concorrência é muita, é todo mundo vendendo na praia. O Sebrae realizou uma pesquisa entre 2008 e 2012 e levantou os números que a economia da praia movimenta. Essa economia gira em torno de R$1 bilhão ano. E a estimativa, diante dos grandes eventos, é um crescimento de no mínimo 20%. As barracas estão padronizadas e numeradas. O vermelho do verão anterior, aos poucos, vai cedendo espaço para as novas barracas em tons pastéis, com estampas que lembram as belezas do Rio. A Orla Carioca é hoje o maior centro de comércio e serviços a céu aberto da cidade. Na areia, vendedores de diferentes mercadorias circulam e disputam o espaço. A gente fez um apanhado e viu que, por família, cerca de 11.600 famílias. Então, se você considerar uma média de 3 pessoas por família, a gente sabe que é muito mais do que isso, mais de 30 mil pessoas. Os banhistas não precisam mais se preocupar em carregar barracas e cadeiras. Podem alugar tudo na praia e ainda têm direito a algumas exclusividades. Dilma trabalha há 30 anos na praia. Desde 88, tem uma barraca em Ipanema que oferece algumas regalias a seus clientes. Eu procuro oferecer para os meus clientes a passadinha do protetor solar, porque muitas pessoas estão vindo à praia um dia e volta no outro. Aí não quer comprar um protetor solar? Eu alugo a passadinha do protetorzinho solar, você vai ter um dia de sol, de lazer bom, sem saudável, dentro toda saradinha e vai chegar no seu passeio ou no seu trabalho, cuidadazinha. Dilma, que é homônima da presidente, já até recebeu uma carta da mesma. Eu gosto muito da presidente, tenho orgulho de ter o nome da presidente. Eu fiquei muito orgulhosa pelo convite. Infelizmente eu não aceitei. Espero uma próxima vez aceitar. Entendeu? Você não pôde aceitar? Não, eu não quis aceitar porque ela é uma presidente e eu simplesmente, sou a presidente da praia, que é diferente. Os vendedores de mate, limonada e do biscoito de polvilho foram reconhecidos recentemente como patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro. É bom trabalhar próprio mesmo, melhor do que trabalhar para os outros, ficar chamando atenção. Então aqui na praia aqui ninguém manda em ninguém, trabalha próprio mesmo, a hora que quiser parar, para, a hora que quiser continuar, continua. E você já pensou em comer um lanche assim? Rafael, qual é esse pedido que está saindo agora? O pedido é o combo do Chivas Shiitake. Aqui, Rádio João. Obrigado e até as estrelas, tá?
Valeu, até mais. O que vem nesse combo? Então, vem o mate pequeno, Hare Mate clássico, com ondas de refrescância cosmonáutica. Vem o Hare Cook, que é um biscoitinho nosso, com chuva de meteoros dos alvos lunares inacessíveis, e o Shiva Shiitake, que é o próprio sanduíche, né? O Hare Burger, hambúrguer vegetariano, né? Com shiitakes recolhidos nas encostas do Monte Fuji, com tomates secos organolépticos e mostarda e mel das abelhinhas felizes. Isso é o Hare Burger, invenção de Rafael Krais, que das areias ganhou uma loja em uma galeria do Rio. Eu comecei em 2006 com um isoporzinho pequenininho, onde eu fiz 8 hambúrgueres, 8 rares, né? Minha avó me prestou o dinheiro para comprar o isopor, os ingredientes, e eu comecei a vender. Aos poucos eu fui vendendo mais, foi aumentando, o pessoal foi gostando, achando que era um sanduíche saboroso, divertido, como uma novidade mesmo, um diferencial para a praia, que sempre foi muito repetitivo, né? Muito sanduíche natural, sem muita inovação. Wellington Pereira trabalhava como vendedor na areia para uma empresa e resolveu abrir seu próprio negócio. Atualmente, lidera uma equipe de 20 pessoas. Surgiu com outro amigo, nós decidimos, queríamos trabalhar a carreira solo, seguimos a carreira solo. Uma ideia que nasceu, começamos a engatinhar, até que o Alibaba hoje é uma realidade nas praias do Rio de Janeiro. E assim como Rafael, Wellington pretende conquistar as calçadas da cidade, mas sem deixar as areias. Não, jamais, né? Temos um público fiel aqui, não podemos abandoná-las. A economia da praia não se mantém só no verão, está aquecida o ano todo. O Rio de Janeiro passa por um momento diferenciado, né? E a gente tem tido turistas o ano inteiro, por conta não só da questão da sazonalidade, do sol, mas também pelos eventos que já vêm acontecendo durante o ano. Mas será que vale a pena trabalhar embaixo do sol? Depende muito do trabalho, quantas horas ela trabalha. É um bom salário. Dependendo da praia, se a praia estiver cheia, que nem assim as férias, do jeito que é assim, dá para botar uns 300, 200 no bolso, tranquilo. Como a disputa nas areias é grande, os vendedores precisam chamar a atenção no grito. E haja disposição para atender e faturar nas praias. Calor é o que não falta para esquentar as vendas. Pois é, Ingrid. E uma boa alternativa para quem está na cidade é visitar o Centro Cultural da Justiça Federal para ver a exposição Sonata, da fotojornalista Márcia Folleto. Veja como vale o programa. Quem chega ao belíssimo prédio onde hoje funciona o Centro Cultural da Justiça Federal encontra uma ótima alternativa às praias lotadas no verão. Aqui, os visitantes têm uma vasta programação cultural em espaços generosos e tranquilidade suficiente para admirar a obra artística. Uma das atrações atuais do centro é a obra de Márcia Folleto, fotojornalista de O Globo. Em suas andanças pela cidade, a sua visão lúdica do Rio, quase que em contraponto com a sua lente no jornalismo do dia a dia. O calçadão de Copacabana, neste painel, é cenário que interage com o passeio dos cariocas. Nessa fotografia, o descanso abençoado do sambista. As sombras das duas mulheres que caminham parecem entrar em forma antes do esforço das duas acabar. Os admiradores da orla parecem não ter nada melhor a fazer. A imagem improvável da passarela do samba. O bloco da Conlurb prepara o palco iluminado para as escolas. São 20 fotos onde Márcia Folleto faz um passeio desvinculado de sua vida profissional. Todas em preto e branco, destacando uma geometria e lirismo numa visão amorosa da fotógrafa pelo Rio de Janeiro. O casal, vindo do Paraná, gostou do que viu. É uma exposição muito bonita, né? Mostra bastante o Rio de Janeiro, né? As divergências sociais que é aqui. E tá bem bacana. Eu achei bem interessante também a questão cultural, que a gente não, na televisão sempre não vê ao vivo, né? Não sente as emoções que traz você entrar aqui dentro e sentir isso daí. Numa sala adjacente, um Rio de Janeiro nu e cru, com seus dramas e suas rotinas. Aí, entra em cena o fotojornalismo da profissional.
exposição Sonata vai até o próximo dia 3 de fevereiro no Centro Cultural da Justiça Federal, o CCJF, que fica bem em frente à Praça da Cinelândia. Acesso fácil pelo metrô. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse a nossa página na internet. Nosso endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!